Olá, pessoas! Eu sou a Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. E hoje eu vou mostrar para vocês as leituras que eu finalizei no mês de maio de 2022. Olá, gente! O canal ainda está em pausa, eu ainda não sei quando eu volto definitivamente, mas em breve, acredito que depois das férias de julho eu consiga retomar, talvez não com a mesma frequência de antes, mas aí eu vou avisando vocês à medida que eu conseguir decidir e eu conseguir engrenar essa nova rotina de gravação, edição de vídeos, divulgação, tudo que vem junto. Vou mostrar para vocês as minhas leituras do mês de maio de 2022, porque eu não quero deixar as leituras do mês e os book hauls atrasados aqui no canal. Então eu estou saindo da pausa pontualmente para poder mostrar para vocês essas leituras do mês. Começando por Filhos de Sangue e Outras Histórias, da Octavia Butler, pela editora Morro Branco. E a tradução é da Essi Regina Candiani. Olha só que lindo, veio com o marcadorzinho combinando. E esse livro é um livro de contos da Octavia Butler. No ano passado eu li e me apaixonei por Kindred, Laços de Sangue. E esse ano eu resolvi ler o livro de contos dela. Inclusive esse é um dos meus 12 livros para 2022. Está cumprido. E aqui no livro nós temos 7 contos e 2 ensaios de não ficção. Esses 2 ensaios falam sobre o processo de escrita da Octavia Butler e ela dando algumas dicas para escritores também. E os 7 contos de ficção são de ficção científica raiz. Então a gente tem desde extraterrestres complexos que são dominadores de seres humanos, até doenças genéticas que separam a humanidade. Tem uma pandemia que mata ou debilita a fala das pessoas, e isso causa um caos geral, né? Rola uma espécie de distopia nesse conto. E assim, eu confesso que em alguns eu demorei um tempinho para conseguir mergulhar na história. Eu tenho tido um pouco essa dificuldade, não por culpa da Octavia Butler, por minha culpa mesmo, porque a escrita dela é maravilhosa e extremamente criativa, mas é uma dificuldade que eu venho tendo de vez em quando com a maioria dos livros. Então, alguns contos eu tive um pouco essa demora para poder mergulhar na ideia principal, mas em alguns isso foi mais fluido e deu certo. Então foi um pouco misto esse meu ritmo de leitura do Filhos de Sangue e Outras Histórias. E uma coisa bacana é que no final de cada conto tem um comentário da Octavia Butler, aqui ó, nota da autora, em que ela destaca algum aspecto que ela acha interessante que o leitor saiba. Às vezes não só da história em si, como do próprio processo de construção da história como escritora. E como eu disse, os ensaios de não ficção têm a ver com essa reflexão sobre a escrita. E eu gostei muito dos ensaios de não ficção, muito mesmo. E no finalzinho do livro tem algumas perguntas sobre cada um dos contos, algumas reflexões que são propostas. É uma para cada conto. Talvez se alguém for adotar esse livro em sala de aula para discutir, essas questões ajudem bastante. Então, gostei muito do meu segundo livro da Octavia Butler. Tem mais uns 2 dela aqui em casa para eu ler. Então, esse ano foi esse aqui, de contos, da dama da ficção científica. Aí eu li este, que já está entre as melhores leituras do ano. E é maravilhoso o livro O Parque das Irmãs Magníficas, de Camila Sousa Vijada, pela editora Tusquets. Tradução de Joca Rainer Terron. A autora Camila Sousa Vijada é argentina, ela também é travesti e é sobre isso que o livro vai falar. Tem um prefácio bem bacana aqui de Juan Forn, que conta que esse livro é uma ficcionalização de uma parte da vida da Camila, a partir dos 18 anos de idade dela, quando é um período que ela foi para a faculdade e ao mesmo tempo entrou na zona de prostituição do Parque Sarmiento, na cidade de Córdoba, na Argentina. Então, embora retrate esse período, o foco do livro não é na faculdade. Vai falar muito mais sobre essa vida da prostituição, mas principalmente sobre as relações humanas que acontecem ali. As relações de amizade, de coleguismo, de apoio, de brigas também, entre as colegas e amigas travestis que estão levando uma vida semelhante. E também tem alguns flashbacks para a infância da Camila. E nessa época, aos 18 anos, da onde surgiu esse livro, né? A Camila tinha um blog onde ela ia registrando alguns causos
que ela vivia nessa vida de prostituição e na pensão em que ela morava, uma espécie de pensão ou república, sei lá, junto com outras travestis e prostitutas. E teve um determinado momento em que ela ficou envergonhada dessa profissão e resolveu apagar os posts dela do blog. Mas tinha um seguidor do blog que salvava os posts dela. E aí, depois que a Camila virou uma atriz de sucesso, esse fã, esse seguidor, enviou para ela os posts antigos que ele tinha salvado. E ela releu e gostou. Ela não sentiu mais vergonha, ela sentiu orgulho daquilo que ela tinha escrito a respeito da vida pregressa dela. E, gente, a Camila conta sobre personagens, assim, maravilhosas. A maioria delas inspirada em pessoas reais. Mulheres cis, mulheres trans, travestis, que a acolheram no momento em que a própria família e os amigos dela a rejeitaram. Porque a Camila veio de uma comunidade muito pequena, muito interiorana, lá da Argentina. E pro pessoal foi super difícil de encarar essa realidade de que ela se sentia feminina. E o livro acaba sendo um compilado de histórias desse grupo tão marginalizado, tão violentado, mas que fez das tripas coração para criar uma família, um lar, uma vida a partir da lama lá do fundo do poço. O livro tem muitas cenas de violência e retrata, assim, graficamente atos sexuais, sem pudor. Então, se você for muito sensível a algum desses temas, talvez esse livro não seja o melhor para você. Mas, para além disso, é um livro extremamente sensível, forte, cheio de beleza e emoção. Por exemplo, uma das histórias é que uma travesti encontra um bebezinho recém-nascido lá no Parque Sarmiento, o bebezinho abandonado, prestes a morrer de fome, todo sujo, e ela imediatamente se torna a sua mãe. Então ela vai narrar essa relação de maternidade dessa mulher com o bebê, só que ela não pode andar com o filho por aí, porque, bom, primeiro que foi uma adoção ilegal, completamente informal, e segundo, porque as pessoas costumam associar travestis com depravação e às vezes até pedofilia, que obviamente é uma visão injusta e cruel. Enfim, e ao longo do livro vai mostrando essa maternidade sublime, muito inata dessa mulher, né? E o medo que ela tem de perder esse filho, de ser agredida. Tem um outro momento lindo que é quando elas vão passar o Natal na casa da mãe de uma delas, e é um dia muito alegre, leve, e que faz esse contraste com o cotidiano áspero, violento que elas vivem. Olha, o livro é incrível. Leiam, quem gostar desse tipo de tema, leia, que é muito bom. Além de o conteúdo ser incrível e as personagens serem magníficas, como diz o próprio título, é muito bem escrito e fluido de ler. Então esse, guarda aí na lista de desejos, porque ele é muito bom. Também li mais um que estava nos meus 12 livros, o livro Nós, uma antologia de literatura indígena, organizado e ilustrado por Maurício Negro, pela Companhia das Letras. São várias autoras e vários autores, vou ler o nome deles aqui para vocês. Lia Minapoti, Aline Ngrentabari, L. Caiapó, Ariabo Queso, Edson Krenak, Tiago Haki, Edson Caiapó, Estevão Carlos Talcani, Cristino Wapichana, Gera Potimirim, Rosi Waicon, Yaguaré Yaman e Jaime Diacara. Peço desculpas pelas minhas pronúncias, não sei se estão corretas. Esse livro reúne 10 histórias contadas e recontadas por esses autores todos. Eles pertencem a diferentes etnias indígenas que habitam o Brasil, e daí vem o título em primeira pessoa, Nós. E eu acho que esses contos ajudam o leitor a entenderem muito da diversidade do nosso país, sobre as nossas raízes históricas e sobre o nosso presente, porque os povos indígenas não estão só no passado, eles vivem com muita força no presente, e os autores fazem parte ou contam histórias das seguintes etnias: Mebengo Cré, Caiapó, Satere Maué, Maraguá, Piratapuia, Uaícana, Balatiponé Umutina, Taurepang, Umucomazá Dezana, Guarani Mbiá, Krenak e Cura Bacairi.
E aí tem muitas histórias diferentes. Tem história de amor que conta com a ajuda da lua cheia para acontecer, história de guerra entre humanos e peixes, tem história de um sacrifício que é feito para trazer prosperidade para a aldeia, tem narrativa de origem do mundo, dos seres humanos, do uso do fogo. E a linguagem tem aquela oralidade que é gostosa, que é fluida. Parece que você está vendo na sua frente, ouvindo alguém contar essa história para você. E ao mesmo tempo traz termos na língua de origem, nas línguas de origem desses povos todos. E no final do conto, eles sempre colocam um textinho sobre aquele povo. Então, nesse caso, povo Mebengocré Kayapó. Então tem algumas informações sobre onde eles vivem e tudo. E em seguida um glossário com as palavras que são utilizadas no texto. E eu vou mostrar o projeto gráfico desse livro que tá incrível. Começando pela capa. Aí as ilustrações são simplesmente perfeitas. Antes de todas as narrativas, tem essa paisagem aqui retratada. E à medida que você vai passando de uma em uma, o céu vai mudando de cor, como se estivesse amanhecendo, vão surgindo alguns animais, você consegue ver a vida aqui nesse mesmo cenário. Deixa eu ver se eu encontro outro aqui. Então, por exemplo, aqui já está um pouquinho mais alaranjado e tem os peixinhos nadando. Aqui já tem o sol ali visível, tá vendo que tá um laranjinha mais claro, uma capivara. E é muito, muito lindo. Todos os contos têm uma ilustração grande, esse cuidado todo, assim, com fontes e enfeites ao longo do texto. Ó, de vez em quando tem esses elementos gráficos que têm a ver com as narrativas. É maravilhoso esse livro. Na ficha catalográfica, ele está listado como um livro infanto-juvenil. Ele é da Companhia das Letrinhas. Mas, sério, pra mim, eu acho que ele serve para qualquer tipo de leitor, de qualquer idade. Ótimo livro, escrito por autores indígenas. E ainda na mesma pegada, o piquenique literário do mês de maio foi com o Daniel Munduruku. E nós lemos este livro, Meu Vô Apolinário, um mergulho no rio da minha memória, do Daniel Munduruku, com ilustrações de Rogério Borges, publicado pelo Estúdio Nobel. Esse livro parece que já está esgotado assim, nas grandes lojas, mas vai ser relançado por outra editora em breve, segundo o que o Daniel Munduruku falou pra gente no encontro do Piquenique Literário, que foi maravilhoso, gente. Em breve eu devo postar algumas das fotos lá no meu Instagram, então se você quiser me siga lá, é @redemunhando. Se der eu coloco as fotos aqui também, para vocês verem, mas foi muita gente, talvez tenha sido o encontro maior do Piquenique Literário em número de pessoas que compareceram, muita gente nova, e foi o primeiro encontro presencial depois da pandemia. A gente ficou muito tempo no online e agora, no mês de maio, é que a Thaís e o Bruno resolveram voltar com responsabilidade. Foi tudo ao ar livre, tava um dia lindíssimo, de outono, assim. Ai, sério, eu fiquei apaixonada por esse encontro. E o Daniel Munduruku falou lindamente, daquele jeito. Daria pra ficar ouvindo ele falar o dia inteiro, sem se cansar. Bom, o Daniel Munduruku, ele tem muitos livros escritos, ele é um escritor, assim, prolífico. E esse é um dos primeiros livros dele, mas foi o livro que ele indicou pra gente ler no encontro, no Piquenique Literário. Porque é um livro que ele considera um livro-chave para entender que o avô dele foi muito importante na constituição da identidade dele mesmo, como indígena, porque o avô dele era um homem sábio e cheio de ensinamentos, aqui no livro isso aparece, e ele ajuda o Daniel a se entender como indígena. Ele tinha uma certa dificuldade, porque uma parte da infância dele, ele morou na cidade. Olha que lindo, gente. Esse livro é muito bonito também. Então, uma parte da vida dele, ele morou na cidade e foi pra escola. Ele foi obrigado a ir à escola na cidade. E lá ele era chamado de índio, só que completamente, num tom completamente pejorativo, associando o índio, o indígena, à preguiça, ao atraso, à selvageria. E ele conseguia fugir desse ambiente em que ele se sentia mal quando ele ia visitar a aldeia Terra Alta, do povo Munduruku, nas férias. E lá ele passava dias
deliciosos com os amigos da mesma idade, se perdiam na floresta, deixavam todo mundo preocupado, e ouviam histórias dos mais velhos, histórias meio aterrorizantes ali em volta da fogueira. E aí a gente percebe as diferenças nas educações, né? A educação formal, oficial, e a educação comunitária do povo Munduruku, que para ele faziam muito mais sentido. E é nessas viagens para a aldeia que ele conhece o avô dele. O avô dele é muito sensível e percebe que o neto está cabisbaixo, está se sentindo mal por conta de tudo isso que ele vive na escola, esse bullying, né? E aí o avô começa a conversar com ele e a mostrar a sabedoria, que são coisas que o Daniel disse que ele foi aprendendo ao longo da vida, assim. Em determinados momentos da vida dele, ele se lembrava do que o avô tinha dito e aquilo começava a ter sentido. Mas, gente, foi muito bom o encontro, a leitura. A leitura é super simples, né? O livro é pequenininho, tem uma linguagem fácil de ler. E o Daniel autografou para mim o livro. E eu adquiri 3 livros do Daniel Munduruku nesse encontro. Eu mostro para vocês no Book Haul em breve, aqui no canal também. E finalmente, no mês de maio, no finalzinho do mês de maio, eu finalizei a releitura de Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari, pela editora LPM, tradução de Janaína Marco Antônio. Vocês sabem que eu já tinha lido Sapiens, eu fiz essa leitura conjunta com o Darwin, do canal Seleção Literária, e um pessoal que resolveu acompanhar a gente na leitura conjunta. E dessa vez eu reli para um outro clube de leitura, que é o Clube INEF, Clube Isto Não É Filosofia. É um clube pago, mas ele é totalmente guiado. É um clube que tem videoaulas sobre o livro, sobre o assunto do livro, os assuntos, que são muitos nesse caso, né? Tem um guia de leituras com perguntas sobre cada capítulo, para ir te direcionando, assim, para quais pontos são mais relevantes ali naquele capítulo, algumas correções a respeito do assunto tratado em cada capítulo. Então é um clube do livro bem acompanhado, bem guiado mesmo. E, nossa, o pessoal que participou foi demais, muito legal mesmo. O Sapiens é um livro sobre o qual eu tenho muitas críticas, eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, e é claro que ele tem méritos também, ele é um livro muito acessível, a linguagem é bem sedutora, inclusive, que é um ponto positivo e um ponto negativo ao mesmo tempo, porque essa linguagem sedutora acaba encobrindo alguns vieses que o autor tem, enfim. Mas eu gostei muito da experiência da releitura, porque o pessoal que leu comigo, fui eu que guiei a leitura, no caso, e o pessoal que leu comigo conseguiu perceber também essas características todas do livro, né? Conseguiu reconhecer os pontos positivos e os pontos negativos também. Então foi excelente, queria agradecer aqui oficialmente ao Vitor e à Evelyn do Isto Não É Filosofia, que tem um canal aqui no YouTube maravilhoso em que eles fazem vídeos, sério, sensacionais sobre assuntos da atualidade que eles relacionam com filosofia, aulas gratuitas de filosofia, temática, cronológica, de tudo que é jeito e bem aprofundadas. Então se você se interessa por filosofia, vai lá agora no canal Isto Não É Filosofia, eu vou deixar o link pro canal deles aí embaixo, porque confia em mim, vale a pena. E é isso, gente, foi o que eu consegui ler no mês de maio. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários se você já leu algum desses livros que eu mostrei. No mês de maio foi bom porque eu consegui ler, acho que foram 3, deixa eu ver. É isso mesmo, 3 dos livros que estavam no meu 12 livros para 2022, ó. O da Octavia Butler, o da Camila Sousa Fichada e esse Nós, de vários autores. Esses 3 estavam na minha lista dos 12 livros para 2022, ó. 3 de uma tacada só, em um mês só. Então as metas estão caminhando, embora não seja o mais importante do mundo cumprir as metas, né? Mas são livros que estão há algum tempo aqui na minha estante e eu quero ir lendo aos poucos. Então vale a pena investir o tempinho neles e se revelam livros muito bons. Gente, esse Parque das Irmãs Magníficas, por favor, leiam, é muito bom. E é isso, então, um beijo pra vocês, obrigada pela companhia, não se esqueçam de deixar um joinha pra mim. Em breve eu publico aqui um book haul mostrando pra vocês os livros novos que chegaram nos últimos meses. Até a próxima, tchau!